estarmos aqui nesta noite, adoramos ao Senhor por esta noite. E eu quero convidar você a ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. E nesta noite eu quero que você volte o seu pensamento ao Senhor de modo específico, de modo com propósito de adorá-lo, de não permitir que nada venha tirar a sua atenção, que nada venha ocupar os seus pensamentos, que não o louvor do Senhor, e que nós possamos agradecer ao Senhor. Que essa noite nós possamos agradecer ao Senhor, entoar louvores a Ele em gratidão, porque o Senhor nos resgatou do pecado, o Senhor nos lavou, o Senhor tem nos feito permanecer de pé, o Senhor tem nos feito permanecer perseverante na graça dEle, na presença dEle, como igreja neste lugar, como igreja de Cristo Jesus nessa terra. E esse é um motivo de muita alegria, esse é um motivo de nós realmente agradecermos ao Senhor, abrirmos o nosso coração para louvá-lo, amém? Vamos adorar o Senhor, vamos orar ao Senhor nesta noite. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui neste lugar. Não queremos, ó Deus, fazer uma oração repetitiva, como tantas vezes nós te agradecemos, mas realmente, Senhor, queremos com entendimento agradecer ao Senhor. Meu Deus, passamos um dia inteiro, Senhor, de afazeres, de compromissos, de rotina diária, com família, com trabalho, e nós nem imaginamos, Senhor, os perigos que rondaram a nossa vida, nós nem imaginamos os livramentos pelos quais o Senhor nos fez, ó Deus, passar. Meu Deus, e queremos te agradecer, Senhor, agradecer pela saúde, agradecer pelo bem-estar, agradecer pela comunhão com a família, agradecer pela comunhão com a igreja, agradecer pelo entendimento que o Senhor nos dá, de estarmos aqui dia após dia, semana após semana, fortalecendo a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito, Senhor, como igreja do Senhor, como lavados, remidos, ó Deus, e regenerados pelo seu sangue. Pai, nós somos novas criaturas. O Senhor, ó Deus, permite que tenhamos a oportunidade de aprender, Senhor, de renovar o nosso entendimento, de agir de forma diferente, ó Deus, de maneira que a nossa vida se torne melhor todos os dias. Pai, obrigada, Senhor, obrigada pela condição que o Senhor tem nos dado de resolver conflitos, ó Deus, de tomar decisões, ó Pai, de levar projetos adiante, Senhor. Obrigada, porque o Senhor quem nos direciona, Pai. Nosso coração nesta noite se enche de alegria, se enche de satisfação e de gratidão ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Cantemos ao Senhor então. Nova criatura sou. Eu quero que você pense o quanto nós somos diferentes pela graça do Senhor. O quanto a nossa vida hoje é diferente, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos regenerou. Quantas coisas nós deixamos de fazer, quantos conflitos nós evitamos, quantos problemas nós conseguimos resolver, porque o Senhor tem nos dado novo entendimento,
Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus por estarmos juntos, cultuando ao Senhor nosso Deus. Nós vamos ver a palavra do Senhor na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6. 1 Timóteo 6, 6. Amém? Todos encontraram aí? Amém. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6. A palavra do Senhor nos diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. Amém. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero olhar um pouco para esse texto da palavra do Senhor, que Paulo está escrevendo a Timóteo, e diz que se nós olharmos aqui um pouco antes do texto, havia falsos profetas que Paulo está exortando Timóteo, está aqui chamando a atenção de Timóteo a pensar, a olhar que existem falsos profetas que estão fazendo da religião, fazendo da vida com Deus, da vida cristã, alguma fonte de lucro, ou seja, para ganhar dinheiro. Nada novo, não é? Nada novo. Tudo que nós vemos hoje não tem nada de novidade. O Evangelho, a vida cristã, a vida humana, sempre foi a mesma, desde sempre. E aí Paulo então diz a Timóteo: olha, Timóteo, tem gente que age dessa forma, achando que a vida com Deus, a vida piedosa é alguma fonte de lucro, no sentido de arrecadar alguma coisa, ter alguma vantagem. E aí Paulo fala, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento.
Ou seja, nós temos verdadeira vantagem, verdadeiro lucro, quando nós temos uma vida piedosa. Vida piedosa é vida santa, é vida dedicada ao Senhor, com contentamento. Quando nós fazemos isso, vivemos para Deus com contentamento. Ainda que a gente tenha as coisas materiais, ainda que a gente tenha benefícios materiais, é preciso ter contentamento. E aí Paulo explica, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Paulo então está fazendo aqui uma reflexão de que a vida nesse mundo, ela não se resume à totalidade da nossa existência. E aí Paulo está colocando aqui o valor das coisas materiais, está dizendo que as coisas materiais, elas se restringem ao tempo em que nós vivemos aqui nesse mundo. A gente vem ao mundo não trazendo coisa alguma, não possuindo coisa alguma, não possuindo nenhuma, não trazendo coisa alguma material, e quando nós partimos não levamos coisa alguma. Então as coisas materiais se restringem à nossa existência aqui nesse mundo. É isso que Paulo está querendo dizer. Então Paulo está querendo nos levar a refletir sobre isso. Então Paulo, porque nada temos trazido ao mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tudo que a gente constrói, tudo que a gente faz, tudo que a gente realiza, tudo que a gente adquire, toda a riqueza que a gente consegue acumular, só serve para vivermos nesse mundo. Não vem com a gente e a gente não leva daqui. Portanto, Paulo nos diz aqui, versículo 8: tendo sustento e com que se vestir, estejamos contentes. Paulo está dizendo que, olha, nós devemos ter o contentamento, tendo as nossas necessidades básicas supridas, nós devemos estar contentes. E aí Paulo começa a falar que aqueles que querem ficar ricos, eles caem em tentações e ciladas, eles são tentados pelas coisas da vida e caem em armadilhas que eles não percebem que estão caindo, e em muitas concupiscências, em muitos pecados insensatos que eles não percebem, que eles vão se tornando insensíveis para a vida com Deus e vão caindo em ciladas, não percebendo coisas malignas, perniciosas. E aí nos diz aqui, as quais afogam o homem na ruína e perdição. Quando a palavra usa aqui afoga o homem, está falando de sufocar. Vai acontecendo às vezes aos poucos, que não se percebe imediatamente. Não se percebe imediatamente. A própria palavra afogar nos traz a ideia de que a pessoa que morre afogada, ela não morre imediatamente, ela vai se afogando até não conseguir mais respirar. É como aquela semente que Jesus disse que caiu entre os espinhos e ela é sufocada. Aos poucos ela vai nascendo, crescendo, e os espinhos vão crescendo juntamente com ela, vão arrodeando aquela planta que deveria crescer e frutificar, mas ela vai sendo sufocada. Então Paulo diz que pessoas que querem ser ricas, correr atrás das riquezas, acabam se afogando em ruínas e perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, nos diz aqui. Todos os males começam com o amor ao dinheiro, começa com o amor às riquezas, começa com essa atitude de amar as coisas materiais. E nos diz aqui a palavra que alguns, nesse intento, nessa corrida atrás, se desviaram até da fé. Isso se tornou algo tão forte, isso pode se tornar algo tão forte na vida do indivíduo, que pode suplantar a própria fé, pode crescer mais do que a fé. E ele nos diz que muitos se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Isso causa sofrimento na vida das pessoas que assim comportam. E aí Paulo começa então a vir para Timóteo e diz assim: você, porém, Timóteo, você, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge destas coisas. Por que aqui? Foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Por que Paulo diz foge dessas coisas para Timóteo? Por que Paulo está dizendo assim, foge dessas coisas? Porque essas coisas são tentadoras. Porque isso faz parte da vida de todos nós.
E as coisas materiais, as riquezas, o dinheiro se torna alguma coisa tentadora para qualquer pessoa. E aí essa é uma das coisas que na Bíblia, como algumas outras, a palavra de Deus nos diz que, como Paulo está ensinando a Timóteo, foge. Existem coisas contra as quais nós não podemos lutar de qualquer forma. Uma das formas de nós lutarmos é fugir. Entendeu? Uma das formas de nós lutarmos é fugir. Então, se você está andando pela rua e um cachorrinho pequeno ele te ameaça, rosna para você, você sai correndo. Um cachorrinho desse pequenininho. De repente você está andando na rua e para o cachorrinho desse e au para você. Você fica assim, toma um susto, mas aquele tamanho daquele cachorro você não vê como uma grande ameaça. Não é? Mas se vem de lá um pitbull, um rottweiler, rosnando para você, você tem o mesmo comportamento? Não. Com certeza que não. Você não tem o mesmo comportamento. Não é? Você não tem o mesmo comportamento. Você está andando pelo mato e aparece na sua frente lá um saruê. E aí? Apareceu um saruê, você não se sente ameaçado. Você pode até tentar espantá-lo, mas aparece uma onça. Aí você tem o mesmo comportamento? Não, com certeza que não. Você olha, você dá linha, você corre, você foge. Mas você tenta se proteger, você não enfrenta. Você não fala assim, sai! Você não faz assim, você não vai fazer isso. Você não vai bater o pé com um pitbull que está vindo furioso para cima de você. Você não bate o pé e diz, sai! Você não raia com ele. Você faz isso? Não faz. Você não arrisca, não faz. Você corre, você se protege, você se esconde. Você andando pelo mato, vindo uma onça, você corre, você se protege, você se esconde. A mesma coisa a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Foge. Isso aqui não é cachorro pequeno. Entendeu? Isso aqui não é cachorro pequeno que você pode encarar, que você pode bater o pé, que você pode enfrentar. Fala assim, eu posso vencer esse cachorro pequeno, ele vem para cima de mim e eu posso me defender. Dá para eu me defender. Não é. Entendeu? Não é. Foge. Porque a melhor maneira de você se defender em alguns momentos é fugir. Por isso a palavra de Deus nos ensina que em alguns momentos a gente tem que fugir. Fugir aqui não é acovardar. Fugir é ser prudente, é ser cauteloso. Fugir aqui é se conhecer, é saber se esta é uma luta que eu venço me afastando, fugindo, me protegendo, sendo prudente, e não sendo imprudente, achando que eu posso enfrentar e que eu tenho poder para vencer. Foge, tu porém, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, exercita-te nisso, pratica essas virtudes na sua vida, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Paulo está colocando essas coisas aqui em contraste à busca das riquezas. Paulo está colocando combate o bom combate, toma posse da vida eterna para a qual também fosse chamado. E de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. A sua fé é declarada diante de muitas pessoas. Então, pratica a sua fé, mostra esse grande valor que você tem. Você deve ser visto como quem guarda essa fé, como quem combate
o bom combate da fé, não como quem tem riquezas. Paulo está colocando isso em contraste com as riquezas. Combate, bom combate. E você tem que, não tenta enfrentar a tentação da riqueza, não. Seu combate é o bom combate da fé. Está vendo como é que Paulo fala assim? Foge dessas coisas. Foge dessas coisas o quê? O homem que quer buscar a riqueza, o homem que quer ficar rico, ele cai em tentações, em ciladas. Ciladas são armadilhas que ele não percebe. Ele acha que pode enfrentar, mas não pode. Em concupiscências insensatas, não tem sensatez, não consegue medir, não consegue calcular. Insensatas e perniciosas, mas malignas, que afogam o homem na sua ruína e perdição. E aí, Paulo vai dizer, foge disso. Não entra nessa luta não. Fala assim, eu vou batalhar para eu ser rico e pronto. Paulo vai dizer assim, combate, o bom combate da fé. Aqui você luta. Nossa luta é aqui. Combate, o bom combate da fé. É isso que Paulo está dizendo. Combate, o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Não é que Timóteo não tivesse a vida eterna. Viva como, quando fala toma posse da vida eterna, viva como quem tem a vida eterna. Que quem vive como quem tem a vida eterna, não olha somente a vida aqui nesse mundo. Entendeu? Se a gente vive como se a nossa vida se restringisse a esse mundo, aí a gente tem que pensar só em riquezas. A gente tem que pensar no nosso conforto, a gente tem que pensar no bem-estar aqui. Como é que a gente vive? Como é que a gente vive da melhor maneira a nossa vida nesse mundo? Qualquer resposta que você me der vai incluir dinheiro. Qualquer resposta que você me der, direto ou indiretamente, vai incluir dinheiro, vai incluir riquezas. Mas se a gente vive como quem tem posse da vida eterna, se a gente vive como quem sabe que a nossa vida não se restringe só a esse mundo, a gente não vai pensar só em riquezas. E por isso Paulo está dizendo a Timóteo aqui, uma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, que você fez a boa confissão. E aí Paulo diz aqui, exorto perante Deus que preserve a vida de todas, exorto perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, perante Jesus, que também fez a boa confissão, diante de Pôncio Pilatos, declarando a sua fé, que guarde o mandamento, imaculado, irrepreensível, até a manifestação de Cristo, até a volta de Cristo. Você persevere, você guarde. É isso que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Que no tempo certo Cristo vai se manifestar. Ele há de ser revelado pelo bendito, pelo Pai, que é bendito, o único soberano, o Rei dos Reis. Aí Paulo está dizendo, olha em quem nós aguardamos. Olha em quem nós confiamos. Olha quem nos trará promessas. Olha quem haverá de cumprir a sua promessa. O bendito, o único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a qual homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. E aí Paulo prossegue dizendo assim, quanto aos homens ricos, Timóteo a essa altura devia estar pensando assim, mas e as pessoas ricas como que ficam? E as pessoas ricas, as pessoas que têm dinheiro, existem pessoas ricas, que inclusive fazem parte da igreja, como que ficam? Então Paulo diz assim, exorta os ricos do presente século, não sejam orgulhosos, não sejam vencidos pelo orgulho, que não sejam soberbos, que nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza. Olha que a nossa esperança é em Cristo, que haverá de se manifestar. E não deposite sua esperança na instabilidade da riqueza, a riqueza que é volúvel, que se pode ter e perder, que o ladrão pode roubar,
mas que deposite sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente. Olha aqui o contraste que Paulo está falando. O homem rico não deposita sua esperança nas suas riquezas instáveis, mas deposite sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente, que nos dá tudo que nós precisamos ricamente, não é de maneira pobre, pequena, insuficiente, mas ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. Ensina esses homens que eles não devem ser ricos só de dinheiro, de bens materiais, mas sejam ricos de boas obras, que pratiquem o bem como? Para com outras pessoas, que abençoe outras pessoas com as suas riquezas, sendo generosos em dar e prontos para repartir, para compartilhar, que acumulem para si mesmo tesouro. Assim eles vão acumular tesouro para si mesmo. Que tesouro? Porque ele falou Jesus: não acumuleis tesouro na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói, onde enferruja, onde desgasta, onde acaba, onde é instável. Nós devemos acumular tesouro nos céus. Ser rico para com Deus, ricos de boas obras. Não acumulem para si mesmo tesouros, que acumulem para si mesmo tesouro, sólido fundamento, não é instável, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, a vida eterna, a fim de viverem como quem tem vida eterna. Quem vive como quem tem a vida eterna não vive pensando só nesse mundo. Queridos irmãos, eu quero fazer aqui ainda algumas reflexões com os irmãos dentro desse texto. Quais objetivos de nossa vida não envolvem dinheiro? Pensa aí nos seus objetivos, nos seus planos de vida terrena. O que não envolve dinheiro? Acredito que direto e indiretamente tudo envolve dinheiro. Tudo envolve dinheiro. Pensou aí seus planos de vida, seus sonhos, suas realizações, seus projetos, sua perspectiva de futuro, suas realizações. Não precisa ser alguma coisa para daqui a tantos anos, não, para agora, para a semana que vem. O que está por acontecer na sua vida? O que está por acontecer nesses próximos dias, próximas semanas, os próximos meses? O que você está planejando fazer? O que você está planejando realizar? Aí você diz assim: não tenho nada, só vivendo no dia a dia mesmo. Esse dia a dia custa, não é? Esse dia a dia é o quê? Esse dia a dia você tem sua vida normal, natural, você tem sua casa, você tem suas despesas, tem boleto para pagar, tem comida para comprar, tem conta para saldar, projetos a serem executados que demandam custos, que não existe nada de graça. Até mesmo quando alguém vai lá e faz alguma coisa de graça para você, você teve um custo. Entendeu? Quando alguém vai lá e faz alguma coisa de graça para você, você teve um custo material, financeiro. Entenderam? Teve pelo menos tomar um café em casa para ir lá fazer alguma coisa para você. Teve que comer alguma coisa. Não há nada que não envolva custos, dinheiro. Isso quer dizer que os nossos objetivos de vida aqui no mundo envolvem recursos materiais. Como nós nos enxergamos diante desse texto? Eu quero fazer algumas perguntas e fazer aqui algumas reflexões para que a gente pense. É pecado desejar riqueza, em primeiro lugar?
É pecado desejar riqueza, é pecado desejar dinheiro, é pecado desejar ser rico, é pecado desejar ter coisas materiais, é pecado desejar ter patrimônio. A resposta é não, não é pecado. Claro que não é pecado. E por que a Bíblia nos fala aqui quanto a essa questão aqui? Por que a Bíblia nos fala aqui quanto a essa questão da riqueza? Que a pessoa que quer ser rica, ela cai em tentação, em cilada, em pecado, se arruina, se afoga em ruínas e perdição. Por que isso então? É claro que a palavra de Deus não está nos ensinando aqui que é pecado ter riquezas ou ter dinheiro. Até porque Jesus tinha dinheiro ou não tinha? Jesus tinha dinheiro? Tinha. Então, a gente precisa entender a palavra de Deus com a própria palavra de Deus. É assim que a gente entende a palavra. A própria Bíblia explica a Bíblia. Quando a gente lê nos evangelhos lá, que Jesus tinha lá pessoas que doavam dinheiro para ele. Lucas capítulo 8, aquelas mulheres ricas doavam dinheiro para a missão de Jesus. Judas era um tesoureiro, tinha a bolsa, e administrava ali todo o dinheiro, todo o recurso. Vocês acham que Jesus, como é que era? Jesus falou assim, vocês vão na frente, mandou os discípulos na frente e arruma lá pousada, lugar para a gente ficar. Aí quando Jesus chega, mandou uma comissão na frente para ajeitar a hospedagem. A Bíblia diz que Jesus andava de lugar em lugar, de aldeia em aldeia, cidades, de cidade em cidade, de qualquer lugar Jesus ia. E quando chegava lá, como é que ficava? Debaixo de uma árvore, no relento? Não, se hospedava. Às vezes era recebido na casa de alguém. Alguém recebia. Essas coisas tinham custo. Na maioria das vezes tinha custo. Pagava como? Dinheiro. Ou não é? Com dinheiro. Jesus manda dar uma comissão aí, quando chega lá no aldeia de samaritanos, aí o povo fala assim, não essa não vocês aqui não. Vocês são judeus, não gostando de vocês, não. Quando Jesus fala assim, e aí, gente, tá tudo certo aí, hospedagem, tudo certo, não sabe onde é que a gente vai ficar? Eu disse, não, o povo daqui é rebelde, o povo daqui não presta, o povo daqui não deu hospedagem para a gente. Nós estamos aqui chateados, nós estamos aqui furiosos, nós estamos esperando o Senhor chegar para dar autorização para a gente orar, para descer fogo do céu, queimar essa aldeia toda e queimar esse povo todo. Nós estamos esperando o Senhor aqui. Dá um ok? Podemos orar, podemos pedir? Eles estão doidos para Jesus dar autorização, falou assim, não pode pedir que a gente segue e larga só a cinza para trás. Aí Jesus falou assim, como é que é? Vocês não sabem que espírito eu sou. Eu não vim para destruir o homem, vim para salvá-lo. E aí eles seguiram para lugar adiante. Mas o fato é que tinha custos. Vocês acham que esses homens que eram casados, tinham famílias, como que as famílias deles viviam? Pedro, Tiago, João, André, largaram suas profissões, a pescaria, e aí foram seguir Jesus. E aí chegaram para a família e falaram assim, mulher, nós vamos o seguinte, nós agora vamos seguir Jesus, nós vamos ser mais pescadores de peixe, vamos ser pescadores de homens, como Jesus nos ensinou. Nós entendemos isso, nós abraçamos essa causa, nós confiamos nele, nós estamos nessa missão e agora vocês se virem. Era assim? A mulher não tinha nem profissão naquela época, não tinha nem como trabalhar. Entendeu? Vocês se viram, cuidam dos meninos, nós estamos fazendo a obra de Deus, a obra de Jesus. Vocês acham que era assim? Já pensou nisso? Que aqueles apóstolos de Jesus, eles eram remunerados, tinham sustento para a sobrevivência de suas famílias? Com certeza. Paulo, ao expressar uma famosa frase que nós citamos tantas vezes, até fora do contexto, fora da realidade que Paulo fala isso, quando Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Paulo diz isso, sabe por quê? Porque ele disse que os irmãos mandaram recurso para ele. Paulo falou assim: eu estou feliz porque vocês me mandaram recurso para mim. Feliz porque vocês, mais uma vez, não foi a primeira vez, vocês me mandaram recurso para mim. E aí Paulo fala: não é pela precisão, pela necessidade, porque eu já aprendi a viver em várias situações. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí alguém pode falar assim: mas Paulo não está falando de riqueza, Paulo está falando de sustento. Não estamos falando de riqueza. A questão, irmãos, não é a quantidade de dinheiro. A questão aqui, que nós estamos falando aqui, não é o quanto nós desejamos. Alguém pode falar assim: mas aí não está falando de riqueza, era apenas o necessário. Então nós devemos estipular: você pode querer coisas materiais, mas tem um limite. Entendeu? E qual seria esse limite? Eu não saberia dizer. Você só pode ter uma casa, não pode ter duas. Você só pode ter uma roupa, um par de calçados. Você só pode ter um limite. Salário até tanto, se é X valor, passar disso já se torna riqueza, já fugiu da necessidade. Aí passar disso é pecado. Seria assim? Não dá. Então não tem muito a ver com o dinheiro em si. É pecado desejar a riqueza, desejar, ou querer, ou buscar até mesmo. Não é pecado. Eu queria que todos nós fôssemos ricos, tivéssemos dinheiro, recursos para vivermos bem nesse mundo. É claro que isso não é pecado. Todas as coisas materiais foram criadas por Deus. Então não é pecado, tem a ver com as riquezas, mas tem a ver com o comportamento. Tem a ver com o desejo do coração. Tem a ver com o negócio. Que negócio que eu estou falando? O negócio mesmo, a troca. Tem a ver com o que nós estamos dispostos a fazer para nos tornarmos ricos. O que é que nós estamos dispostos a negociar? Até que ponto nós vamos ou nos dispomos a ir para nos tornarmos ricos, para adquirirmos coisas materiais? Essa que é a questão. Então não há aqui um pecado em desejar, até mesmo porque todos nós desejamos coisas materiais. Que diferença tem você desejar ter uma bicicleta, desejar ter uma moto, desejar ter um carro, desejar ter um carro que vale 3 vezes mais? Que diferença tem? O valor? A gente vai com uma tabela. Não, irmãos, aqui é o seguinte: a tabela é essa. Você só pode ter um carro de X valor, uma casa de tanto valor, ter um salário de tanto. Aí você passar disso é pecado. Claro que não podemos fazer isso. Tem a ver com o que nós estamos dispostos a negociar. É o que Paulo está colocando aqui. E aí eu faço uma segunda pergunta: ser rico é perigoso? Ser rico é perigoso? Eu não diria que ser rico é perigoso, mas diria que as riquezas podem nos colocar em perigo. As riquezas podem nos trazer situações adversas diante de Deus, ou aversas a Deus, a começar da sua busca. Buscar a riqueza em si pode nos trazer perigo. Como eu disse, se nós
se nós não determinarmos o que é inegociável, a gente já começa errado. O grande problema que vejo nas pessoas que têm o desejo de prosperar, o desejo de crescer, o desejo de ganhar mais dinheiro, de acumular riquezas, o grande problema é o que elas estão dispostas a negociar. Simplesmente isso. E aí que está o perigo. Se nós não estivermos cientes de que existem coisas que nós não negociamos, aí nós entramos por um caminho perigoso. Então nós devemos pensar assim: do que eu não abro mão? Toda a minha busca por riquezas, ou por valores, ou por prosperidade, ou por bem-estar, não pode adentrar isto que eu não negocio. Eu preciso de tempo para a minha família, por exemplo. Citando um exemplo, eu preciso de tempo para a minha família. Se buscar riquezas vai comprometer o tempo da minha família, então aí eu estou abrindo a porta para perigo. Isso não quer dizer, irmãos, que na vida profissional, no trabalho, um momento ou outro, a gente vai estar numa rotina mais intensa. Não quer dizer, entendeu? Não quer dizer. Quem é professor, quando chega final da unidade e que ela está cheia de compromissos, tem muita atividade para corrigir, muita nota para lançar, diário para fechar, muita coisa para entregar, o tempo dela é outro. Obviamente ela não tem o mesmo tempo, não é lá na escola não, é em casa também. Então o tempo muda, mas aquilo é um momento. Alguém às vezes tem algum trabalho, algum tipo de serviço que determinadas datas do mês, início do mês ou final do mês, por exemplo, requer mais da pessoa e ela tem que usar um pouco mais de tempo naquele dia específico ou naqueles poucos dias específicos. Mas isso não se trata de uma rotina, não se trata de um estilo de vida. Então, quando nós não determinamos o que é inegociável, nós abrimos a porta para o perigo. O que eu não abro mão? Por isso que Jesus disse que é mais difícil um rico entrar nos céus. Por quê? Porque ele está tão comprometido com a sua riqueza, que ele não consegue abrir mão da sua riqueza, ou ao menos de parte da sua riqueza, para abraçar coisas mais valorosas. Está entendendo? Quando nós, por exemplo, da família, quando nós não temos tempo para estar na igreja, no culto, a gente está cheio de coisas para fazer. Outro dia eu falava com Isaac. Vou contar um exemplo que é coisa pessoal, familiar, não tem problema nenhum de compartilhar. Há 2 semanas atrás nós tivemos um trabalho dos jovens lá em Teixeira, não é? Alguns aqui estiveram lá. Foi sexta à noite, sábado de manhã toda até 1 da tarde. Teve uma atividade recreativa à tarde e à noite, sábado à noite. Então eu participei no sábado. Sábado de manhã, preguei no sábado de manhã, participamos de um momento de perguntas, eu e outros pastores.
À tarde teve uma gincana recreativa e à noite teve novamente culto. E aí pela manhã encontrei Isaac, meu filho, lá. Que bom. Que bom. Eu falei assim, depois do almoço, eu falei, e à noite? Eu falei assim, à noite eu vou num compromisso da aula assim, da faculdade. É um evento que acontece, já aconteceu algumas vezes, eu nunca participei, e é hoje que eu quero participar. Ok. Depois quando eu cheguei em casa, a gente conversando, que ele perguntou, e aí meu filho, como é que foi lá e tal, eu participei no domingo de manhã, ou sábado de manhã, e à noite como é que foi e tal, assim, e na sexta ele tinha ido no aniversário, na sexta ele não foi, ele foi no aniversário, ou comemorar o aniversário da esposa do meu sobrinho, primo dele. Aí a questão é pecado ir no aniversário? Comemorar o aniversário de alguém? Não. É pecado participar de uma atividade da faculdade? Não. Mas de 3 momentos ele só foi em um. De 3 momentos ele foi em um. Ele não tinha obrigação de estar ali, não era um trabalho da nossa igreja. Ok. Mas eu aproveitei a oportunidade para dizer a ele o seguinte, meu filho, olha só para você ver, nós tivemos 3 atividades, para não dizer 4, eu estou contando o momento recreativo do sábado à tarde, nós tivemos 3 momentos e você foi só em um. Você foi só em um. E você não precisa justificar, eu sei o que você estava, eu sei o que você estava fazendo, não precisa justificar, não estou dizendo que você estava fazendo nada de errado, não. Sexta-noite você não estava, sábado-noite você não estava, você foi domingo de manhã. Ótimo. Foi sábado de manhã. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você pode chegar num momento da sua vida em que essas coisas poderão acontecer com uma frequência que você não imagina. Entendeu? Você poderá chegar num momento da sua vida, eu estou aproveitando a oportunidade para te mostrar algo. Você está aí no final do ano, concluir a sua faculdade. Você, concluindo sua faculdade, você vai ser um médico, você faz uma especialização. Certamente você vai ter uma boa incisão social, conhecer muitas pessoas. O risco de você, ou a possibilidade de você ter, todo final de semana, alguma programação é um aniversário de alguém. Você vai trabalhar num hospital, num posto de saúde, ou numa clínica, vai ter amigos X, amigo Y, amigo não sei das quantas, evento não sei das quantas e tal. E aí a possibilidade de alguém falar assim, tem uma coisa assim, sexta-feira à noite, sábado, domingo, te convidar para ir no céu, convidar para ir para o compromisso A, compromisso B, compromisso C, de forma que você pode ter metade ou mais do seu mês, os finais de semana, envolvido com essas coisas. Nada disso é pecado. Não estou falando de nenhuma programação errada, não estou falando de nenhum convite indevido, não estou falando nada disso. Só estou falando que a vida social, ela pode nos sugar de tal forma, nos envolver de tal maneira, que a gente pode se encontrar diante de vários compromissos, e quando a gente para e pensa, a gente fala assim, eu estou atendendo a todos os compromissos sociais, familiares, é uma formatura, é um aniversário, é um casamento, é isso, aquilo, outro, é o fulano, é o amigo, é o filho do amigo, é o parente tal, e aí nós não temos compromisso com a igreja, compromisso com Deus. Você está entendendo? Falei com ele, você está entendendo?
Você está entendendo que se você não colocar limites, você fala assim, eu vou participar disso, mas disso eu não vou. Isso aqui eu vou atender, mas isso eu não vou. Isso aqui eu vou compartilhar. Isso aqui eu vou dar presente, mas isso aqui eu não vou. Porque eu não abro mão da minha vida com Deus. Eu não abro mão dos meus compromissos na igreja. Eu não estou aqui querendo colocar isso como uma coisa absurda, não, que ocorreu no final de semana. Eu estou querendo aproveitar a oportunidade para te mostrar que sem perceber, de 3 compromissos na igreja você só foi indo. Não é que você tinha a obrigação de estar lá, não, mas você poderia estar. De 3 você poderia estar, você só esteve em 1. Aí eu peço a você que você pense, reflita. E aí, essas outras coisas te sugaram. Essas outras coisas falaram forte. Você não quis dizer um não a nenhum desses outros compromissos. Você não quis se ausentar. Você quis se permitir estar nesses outros lugares. E eu digo que seu futuro pode te proporcionar momentos como esse muito mais abrangentes do que agora. São um simples exemplo. Entendeu isso? Se nós não determinarmos o que é inegociável frente às nossas possibilidades de conquistas das coisas materiais, financeiras, se nós não determinarmos o que é inegociável, nós somos sugados. Nós somos afogados, e aí nós abrimos a porta para o perigo. Não tenho a menor dúvida disso. Eu desejo que todo mundo trabalhe, que todo mundo conquiste, que todo mundo tenha a melhor vida possível, tenha o bem-estar, tenha o conforto. Eu desejo que todo mundo seja próspero, mas que tenha a sabedoria de não correr perigos, de não abrir portas, para que em nome do bem-estar, em nome da prosperidade, venha negociar coisas inegociáveis. É nesse caminho que muita gente está, é nesse caminho que muita gente enreda, é nesse caminho que muita gente se perde, como nos diz aqui a palavra de Deus, sem perceber. Esse caminho é anestesia. A pessoa não percebe que está sendo sugada, que está sendo roubada de coisas importantes e essenciais, sobretudo na vida diante de Deus, na igreja, por exemplo. Então, ser rico é perigoso? Pode ser muito perigoso, porque é uma responsabilidade. A riqueza nos abre portas. Entendeu? Estávamos reunidos os pastores e conversando sobre alguma questão lá, e alguém falou assim, foi um outro momento, mas estávamos conversando sobre isso. Falei assim, olha, antes você não tinha muitas possibilidades. Você ia para a igreja. Entendeu? Você ia para a igreja. Acho que algum pastor até comentou sobre isso lá em Alves, na pregação. Você ia para a igreja, você não tinha muitos compromissos, você não tinha muitas possibilidades. Quando a gente não tem dinheiro, recursos, a gente foca em algumas poucas coisas. Quer dizer é que quando a gente tem dinheiro, o rico ele tem carro, o rico ele tem dinheiro para fazer almoço, para chamar os seus convidados para almoçar com ele, para jantar com ele. O rico faz festa em sua casa, aluga espaço,
tem fazenda ou sítio ou chácara, tem casa na praia, ele tem muitas possibilidades. Tem um feriado, ele fala, vou para a praia, vou para Porto Seguro, vou para Salvador, para o Rio de Janeiro, eu vou conhecer a Chapada Diamantina, entendeu? Vou fazer um passeio para o que é inverno, para Gramado, circuito das águas em São Paulo, águas de Lindóia, vou tomar banho em água mineral. Entendeu? Vou para a festa em Santa Teresa, alugou um chalé em Domingos Martins. E tem muitas possibilidades. Aí alguém chega para você assim, que não tem recurso, e fala assim, rapaz, você tem que conhecer tal lugar, você precisa fazer esse passeio. Você fala assim, estou mal conseguindo manter as coisas aqui. Não estou podendo ir ali no trevo, no restaurante ali. Entendeu? Da gente não tem recurso, a gente se limita a algumas coisas. Eu estou dizendo que não ter recurso é bom? Eu estou dizendo que não ter recurso é bom? Claro que não. Mas quando a gente tem recurso, a gente tem muitas possibilidades. Para sair, para viajar, para fazer isso, aquilo, outro. Rico tem uma sala de cinema onde tudo está lá, futebol, basquete americano, os filmes todos, desses todos aí de assinatura, tem tudo. Não dá para ficar entediado. Você entendeu? São muitas as possibilidades. Quanto mais rica a pessoa, mais ele vai se cercando de tudo isso. E aí isso se torna um perigo para a vida com Deus. Porque quanto mais nós desfrutamos da riqueza associado ao nosso tempo, ao nosso prazer, nós vamos nos roubando de outros compromissos, nós vamos nos roubando de Deus. O risco de perder a humildade, como nos diz aqui, não sejam orgulhosos. O risco de ir perdendo a humildade, de não compartilhar a simplicidade, de não compartilhar do que é comum a todos, é muito grande. Está entendendo? A gente vai fazer um passeio da igreja, então um lugar simples, fazer um churrasco, um piquenique, não é nada muito atrativo. Aí o rico fala assim, quintal de casa é melhor do que isso. Entendeu? Ir lá nesse churrasco da igreja, a melhor carne que tem lá é a fraldinha. Olha lá. É. Entendeu?
Eu, acostumado a comer picanha. Não, eu rico. Eu não. Eu estou falando rico, né? Porque você falou um churrasco, eu acostumado a comer picanha. Não é qualquer picanha, não. Não, aquele ambos. Os melhores cortes. Eu, acostumado com isso, não vou nada. A gente fazia os nossos almoços aqui, que a gente, eu não estou dizendo que quem não ia era por causa disso, não. Quem a gente não ia no almoço. E olha que umas comidas boas. Tinha comida que a gente não gostava, né? Que era direito de cada um. É bom. Era bom. A gente fazia a ceia de manhã e depois tinha o almoço. Cada um levava um prato que já organizava. É claro que você encontra lá algum tipo de comida que você não gosta, alguma coisa feita com alguma coisa que você não gosta, normal, isso é natural. Não precisa falar nada, só não comer. Só não comer. Mas quando a pessoa é orgulhosa, eu não estou, repito, não estou dizendo que quem não ri ou se fizer quem não vai ser orgulhoso, não. Estou falando que nesse caso, alguma pessoa fala assim, pô, lá nada. Tira minha comida em casa. Em casa eu faço do meu jeito, em casa é coisa de primeira. Chega lá, tem que comer aquelas comidas lá que. Não. Aquelas comidas com maionese, não como maionese. Não como maionese. Se eu quiser alguma coisa, eu como um catupiry. Catupiry, não é requeijão cremoso, esses amigos de milho, não, é catupiry original. Aí chega lá com as maionese, que a maionese nem a maionese lá dá ajuda. Aquilo nem é maionese. Entendeu? Está entendendo como que a riqueza pode tornar a pessoa soberba, que vai envolvendo a vida dela, ela vai perdendo a sua simplicidade, ela vai negociando coisas que não deveria negociar, ela começa a entender outros valores. Quando a gente reunia para almoçar, a coisa mais importante não era a comida. Não era a comida. A coisa mais importante não era sair dali com barriga cheia. Não era esse o valor mais importante. Está entendendo como é que a gente precisa entender que existem valores no que nós fazemos? É isso que Paulo está ensinando aqui a Timóteo, que a vida não é só de valores materiais, ele tem a vida eterna. A nossa fé é a piedade, a justiça. É isso que Paulo ensina a Timóteo aqui. Que nós devemos combater o bom combate da fé, aguardando a volta de Jesus. São valores que vão além do que nós construímos, além do dinheiro, além das coisas materiais. Mas quando nós vamos nos ensoberbecendo com as coisas materiais, nós vamos negociando tudo isso, nós vamos perdendo a capacidade de ver esses valores. Nós vamos perdendo a capacidade de enxergar valores que estão por trás de valores materiais. E aí nós abrimos porta para tem mais duas perguntas aqui, eu vou falar rapidinho. Será? É 5 minutos. A pergunta que eu quero colocar aqui, o que é o contentamento? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que ter contentamento. Eu faço questão de colocar isso porque quando a palavra de Deus fala contentamento,
Contentar é dizer assim: olha, eu estou satisfeito. E os irmãos já sabem disso, muito sobre isso. Então Paulo fala assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E aí ele vai colocar que as riquezas, coisas que a gente não traz no mundo, nem leva. A gente tem que ter vida piedosa, vida santificada diante de Deus, com contentamento. Contentamento com o quê? Com as coisas materiais. Contentamento com o quê? Com a riqueza. E do que se trata contentamento? Contentamento não tem a ver com quantidade. Contentamento não tem a ver com valores. Não tem a ver com quanto você tem, com quanto vale a sua casa, com quanto vale o seu carro. Se você tem 1, 2 ou 3 carros, você tem 2 ou 3 casas. Contentamento não tem a ver com isso. Contentamento não tem a ver com você não poder desejar ter mais uma casa, ou mais um carro, ou ter mais patrimônio, ou ter mais riqueza. Não tem a ver em você não desejar isso. Contentamento tem a ver em viver uma vida feliz, satisfeita. É viver uma vida em paz. É viver uma vida ajustada, sabendo que o que eu tenho aqui é o que Deus tem me dado para eu viver nesse mundo. E eu devo buscar melhorar, eu devo adquirir, mas sem perder de vista a vida eterna. É viver satisfeito com pouco, é viver satisfeito com um pouco mais, e até chegar muito, sem soberbecer, sem ficar orgulhoso. É viver humilde sempre com o que tem, isso é contentamento. Você está contente com a vida que você tem? A sua resposta tem que ser sim. Caso não seja, você tem um grande problema. Você está contente com o que você tem? Está contente com o seu salário? Está contente com a sua casa? Está contente com as roupas que você tem? Com a comida que você come? Você está contente com a vida material, financeira que você tem? Sua resposta precisa ser sim. Sim, sim, eu estou contente. Sabe por quê? Porque contente é um estado de espírito. Contente é um comportamento. Contente não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com riqueza ou com quantidade. Para contrastar com isso, eu sempre falo assim: agora você está acomodado com o que você tem? Você está acomodado com o que você tem? Ou seja, não quer ter mais nada? Não quer ter mais nada, não precisa adquirir mais nada. Entendeu? Você não quer ter mais nada. Quero ficar com a minha casa do jeito que está pro resto da vida. Nunca mais dar nenhuma pintura. Eu quero ficar com o carro que eu tenho pro resto da vida. Aí é acomodar. Eu não preciso comprar mais nenhuma roupa. As roupas que eu tenho dá para viver pro resto da minha vida. Acomodar é estagnar, é parar. Eu não cresço mais, não preciso crescer mais, não preciso adquirir mais nada, não preciso fazer mais nada, não preciso crescer, não preciso adquirir, não preciso avançar, não preciso prosperar. Então ser contente não é ser acomodado. Nós podemos sim desejar ter algo mais, podemos sim ser prósperos, podemos sim ter mais do que nós temos, podemos sim buscar mais recursos, podemos sim ter mais coisas do que nós temos hoje, mas com contentamento. Contentamento é: eu estou em paz comigo mesmo, em paz com Deus, com o que eu tenho. O que eu tenho está ajustado com a minha vida com Deus. Não é o que eu tenho não é em troca, não é em negociação com a minha vida diante de Deus. Eu não vendi a minha alma ao mundo, muito menos ao diabo. Eu não negociei os meus valores espirituais em troca de valores materiais. E aí eu posso falar assim: eu estou contente. Eu estou contente porque a minha vida é uma vida honesta, é uma vida santa, é uma vida justa, é uma vida grata diante de Deus.
Isso é ser contente. Contente não é acomodado. Amém? E por fim, para que servem as riquezas? Para que servem as riquezas? Apenas para o nosso bem-estar nesse mundo. Para que você tem riqueza? Você usa coisas materiais para quê? Só para o bem-estar. Mais nada. Não te compra eternidade, você não paga a vida eterna com as coisas materiais. Isso não te torna mais gente, não te torna mais especial. As riquezas são ferramentas, recursos que nos proporcionam bem-estar. Todos nós queremos isso. Só que a palavra de Deus nos ensina que nada, em absolutamente nada, não há nada na prática de vida nesse mundo que a gente viva egoisticamente, para nós mesmos somente. O Senhor nos ama, derrama o seu amor em nossos corações, com o propósito de a gente compartilhar, amar. Nós queremos paz. Jesus diz: deixe-nos a paz, a minha paz vos dou. Mas Ele nos ensina a transmitir paz. A gente culturalmente, é uma das nossas culturas, saudar as pessoas com a paz. Não é que a Bíblia diz dentro de saudar com a paz, não é isso. A Bíblia está nos ensinando que nós devemos levar paz para as pessoas. Não é simplesmente Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Isso virou um hábito de saudação. Um hábito de saudação, que é muito bom. Mas mais do que saudar com a paz do Senhor, nós devemos transmitir paz. Com isso quero dizer que amor, paz e todas as outras virtudes ou qualidades que a gente tenha, qualquer dom que a gente receba, é com o propósito de compartilhar. Para que serve as riquezas? Para o nosso bem-estar. Só nosso? Não. Também para ser compartilhado. Tudo que a gente recebe, tudo que a gente tem que ter o propósito de compartilhar, de abençoar. Aí a gente fala assim: a gente entende muito bem que a gente deve amar o próximo. A gente entende muito bem que a gente deve transmitir paz, que a gente deve transmitir alegria. A gente entende muito bem que a gente deve consolar os outros. A gente entende muito bem que a gente deve chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. A gente entende muito bem que a gente tem que compartilhar essas coisas. A gente entende muito bem que a gente deve perdoar, que nós devemos interagir com as pessoas. Mas quando falou de dinheiro e recursos materiais, aí fala: não, pera lá. Por isso que é a raiz de todos os males. Se tem uma coisa que é capaz, se tivesse que colocar uma única coisa que tem, uma única coisa, qual é a coisa mais poderosa desse mundo em termos de idolatria? Seria as riquezas. Quando Jesus fala de idolatria nos evangelhos, quando Jesus fala de idolatria nos evangelhos, ele usa o exemplo das riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. Está falando de quê? Das riquezas. Jesus está falando de pessoas, do templo, da religião, não está falando de outra coisa. Deus fala das riquezas, porque esse é o elemento mais poderoso que nós temos a capacidade de colocar no lugar de Deus. A gente pode colocar na mão de qualquer pessoa assim: toma aqui amor, compartilhe. Toma aqui alegria, compartilhe. Deus está nos dando isso. Toma aqui dinheiro, compartilhe. Não, espera aí. Dinheiro é outra coisa. Dinheiro é outro nível, outro patamar. Para que servem as riquezas?
para o nosso bem-estar, para nos abençoar, para abençoar outras pessoas, como Paulo ensina aqui. Para o nosso aprazimento, Deus nos dá todas as coisas, inclusive as riquezas, para o nosso prazer, para o nosso bem-estar. Paulo diz: pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Isso quer dizer que a gente vai pegar o que a gente tem e distribuir para os outros? Não. Quer dizer que a gente vai pegar e distribuir tudo que a gente tem e ficar sem nada? Não. Quer dizer que nós precisamos compartilhar, ser generosos, fazer boas obras. É para isso que serve aquilo que a gente adquire, as riquezas, os bens, as coisas materiais. É para isso que serve. Não é para a gente se sentir seguro. Não é para a gente colocar como um Deus. O dinheiro tem assumido o lugar de Deus no sentido de segurança, de fortaleza, de poder. Olha o que o texto nos diz. O texto nos diz o quê? O bendito, o único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível, a quem não jamais já viu e nem é capaz de ver. A Ele honra, poder eternamente. O único é Ele. O dinheiro não pode assumir esse lugar de Deus. Mas nós tantas vezes fazemos isso. O dinheiro nos dá segurança, poder. Não é incomum a gente ver pessoas que falam assim: olha, eu não consigo sair sem dinheiro, eu não consigo ficar sem tantos reais na carteira ou no bolso, eu não consigo. Já vi pessoas falarem assim: olha, eu me sinto nu se eu sair sem dinheiro. Algumas pessoas estão com essa sensação em relação ao celular, né? Sair sem o celular, como se tivesse esquecido o celular em casa, não pode voltar. Um vazio, até porque o celular está ali, o dinheiro já está ali no celular, né? Outro dia alguém esqueceu a carteira aqui na igreja. Essa carteira está aqui. Até brinquei, falei assim: é a senha do seu cartão. Assim, pega a carteira, esqueci aí, pode deixar aí, era quinta-feira, pega no domingo. Falei: como assim, você vai ficar sem sua carteira? Eu disse: não uso não. Uso tudo no celular. O banco está aqui no celular, o cartão está aqui no celular, está tudo aqui no celular. Entendeu? Pega o celular dele, o cara fica doido, né? Aí vai e pega outro. Mas está tudo ali. Não, mas isso aí é tudo pessoal, nas contas, nas nuvens. Bloqueou, acabou. E diz: se passar a perder o celular, alguém compra outro imediatamente. Ninguém diz: eu estou sem dinheiro. Ninguém diz: eu não estou podendo. Ninguém diz: eu não posso agora. Ninguém diz: eu vou planejar. Ninguém diz assim: olha, eu vou deixar para o mês que vem. Ninguém diz isso. Se perder o celular, compra outro imediatamente. Raramente não é assim. Raro, eu diria raríssimo. Raríssimas vezes isso não acontece. Perdi o celular quebrou, tem jeito. Tem gente agoniada para andar consertar o celular. Uma semana lá consertando o celular, a pessoa está descabelada. Aí eu nem vou falar aqui, né? Quando é para fazer outras coisas. Quando é para fazer outras coisas, não tem dinheiro. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Ele já disse que eu usei os 5 minutos. Amém. Uma vida mais santa, mais saudável, é uma vida que a gente é próspero em tudo diante do Senhor. Que o Senhor nos dê prosperidade material, financeira, sem perdermos a essência da piedade, da santificação.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, graças te damos. Obrigado pela tua palavra, obrigado por nos ensinar. Obrigado, Senhor. Nós vivemos nesse mundo, ó Deus, onde nós corremos de um lado para o outro, cuidamos das nossas vidas materiais, financeiras, nossa vida terrena. Mas não queremos perder de vista que nós temos a eternidade, que a nossa vida não corresponde apenas à existência nesse mundo. Ajuda-nos, ó Deus, como a tua palavra nos ensina. Nós queremos coisas materiais, queremos, trabalhamos, construímos, adquirimos, queremos ser prósperos, sim, Senhor. Mas não queremos negociar coisas, ó Deus, valores inegociáveis, por conta do dinheiro, da prosperidade, das riquezas, Senhor. Nós queremos honrá-lo, nós queremos glorificá-lo, nós queremos viver para o Senhor em todo o tempo. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida santa, piedosa, combater o bom combate da fé, a fugirmos, ó Deus, da tentação de adquirir a riqueza como um elemento idólatra, como um elemento de segurança, de adquirirmos riqueza, ó Deus, como alguma coisa, Deus, que vai suprir a nossa necessidade espiritual, porque não vai. São armadilhas das quais nós queremos fugir, Senhor. Nós queremos combater o bom combate com fé. Guarda-nos, livra-nos do mal, Senhor. E dá-nos sabedoria, Senhor, para que com contentamento a gente cresça, prospere, adquira, honrando ao Senhor e glorificando ao Senhor em tudo. Seja adorado através das nossas vidas, Senhor. Que tudo que o Senhor nos der, tudo que o Senhor nos permitir, que seja para o nosso bem-estar e para abençoarmos outras pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a vida financeira de cada um aqui, Senhor. O trabalho de cada um. Dá sabedoria, dá, Senhor, estratégia, dá, Senhor, graça, para que em santidade cada um prospere, Senhor. Abre as portas, ó Deus, que são necessárias na vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor seja honrado, glorificado, adorado, através das nossas vidas em tudo, inclusive na nossa vida material e financeira. Toda a nossa vida é para o Senhor, é para a tua glória, é para a adoração ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. E amém. Vamos cantar o cântico, encerrando. O nome do louvor, cantar o cântico. Você que trouxe sua contribuição, você pode entregar em honra, adoração ao Senhor, nosso Deus. A Ele seja todo louvor, toda gratidão por tudo que Ele tem feito às nossas vidas.
recebe a nossa adoração. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, dirigindo os nossos passos, Senhor. Que em tudo o Senhor seja adorado em nossas vidas. Que a tua bênção seja sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, que em todo tempo o Senhor seja honrado através de cada um de nós. Ó Pai, nós oramos no nome de Jesus, certo que o Senhor nos ouve e é poderoso para nos abençoar. Amém. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.